Bom, gente, vou falar um pouco sobre como foi meu primeiro semestre na faculdade de odontologia. Vou contar um pouco, né, sobre as matérias, minhas dificuldades, o que eu faria de diferente, sobre, sei lá, o gasto, não sei. Vou desenrolando aqui. E ignorem que vai estar com barulho, é porque tá com obras. Também me ignore que eu tô péssima hoje, mas tudo bem. Vamos começar sobre as matérias que eu tive. Eu tive no total, quantas matérias? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 matérias. Tá, a primeira é inglês instrumental. Gente, inglês instrumental, na verdade, era uma matéria optativa que você tinha que escolher entre inglês instrumental e Libras. Gente, eu preferi muito inglês instrumental porque me ajudou muito, que a gente basicamente tinha artigos científicos em inglês, e a professora traduzia com você, explicava as palavras, explicava a odontologia em inglês, e assim, me ajudou muito, de verdade. Não era tão difícil, pra mim eu não achei tão difícil, mas tinha muita gente que ficou com muita dificuldade. Mas pra mim era assim, de boa. Basicamente a professora te explicava as palavras assim, sei lá, como que era falar os dentes em inglês, como falar os dentes em inglês, o que mais que explicava? Tipo, os materiais dentários em inglês, essas coisas assim, era super de boa. Aí tinha uns casos clínicos, a professora analisava com você, te explicava em inglês, era super, super de boa. Tá, essa matéria foi assim, aí acabou já essa matéria. Bioquímica foi muito difícil. Tipo, ninguém entendia. Era uma matéria assim que você não conseguia linkar com a odontologia, sabe? Porque assim, a maioria dos meus professores, acho que quase todos, na verdade, são dentistas. Então, para eles explicarem anatomia, histologia, qualquer coisa assim, eles já linkavam com a odontologia. Mas a professora de bioquímica, ela era da bioquímica mesmo, ela não era assim dentista. Então, eu não sei. Eu acho que ela não explicava tanto na visão odontológica. Então a gente não conseguia visualizar, sabe? Então, por exemplo, explicava. Ai, nem lembro o que ela falava. Deixa eu ver o que eu estudei em bioquímica. Falava sobre compostos inorgânicos, orgânicos, carboidratos, lipídios, proteínas, sei lá o quê. Explicava essas coisas, só que a gente não conseguia entender na prática, sabe? E era um conteúdo muito denso, que você tem que ter, tem que decorar, tem que... Não dá pra entender, sabe? Você tem que decorar mesmo. Então, assim, bioquímica eu consegui passar, mas, tipo, não é uma matéria que eu tive tanta facilidade. Tá, a terceira matéria é estágio de saúde e sociedade. Basicamente, nessa matéria, era estágios que a gente fazia fora da faculdade. Então, por exemplo, a gente foi no Centro Pop, a gente foi na Eurofarma, fomos no Hospital São Paulo. O que mais que a gente foi? Enfim, mas a gente foi em vários lugares, assim, fazer estágio. Então, basicamente, professor, nessa matéria a gente aprendeu sobre métodos de escovação, sabe, acho que é 4 métodos de escovação, que é qual método de escovação você vai indicar para o paciente, como escovar. Também meio que pegava um pouco sobre saúde coletiva, sobre idosos, sobre criança, sabe? Pessoas de vulnerabilidade. Era uma matéria mais assim, sabe? Aí também era legal que a gente podia sair, a gente ia pra esses meio que passeios assim. Aí, por exemplo, a gente ia no Centro Pop, a gente foi umas 2 ou 3 vezes. Aí a gente teve que levar panfleto, fez uma palestra de escovação, que mais? Também você tinha que fazer relatório da aula. Aí a gente foi também na Eurofarma fazer um relatório, explicar para o professor o que a gente aprendeu. Era super de boa, era uma matéria assim mais prática, mais pra você dar. Gente, era uma matéria assim super de boa. Aí tá, estágio de sustentabilidade, a gente era basicamente você falava sobre a sustentabilidade na odontologia, porque falava sobre, tipo assim, que a gente gasta muita escova de dente, pasta de dente, o que fazer com esses materiais. Era mais sobre assim, o lixo, os lixos do consultório, era uma matéria super de boa também. Era mais assim, sustentabilidade, né? Aí tá. Começou em Fundamentos em Saúde. Gente, Fundamentos em Saúde, eu tive muita dificuldade. E assim, Fundamentos em Saúde é uma matéria que
engloba todas as outras. Engloba anatomia, engloba citologia, histologia, imunologia, parasitologia, micro, engloba tudo. É basicamente para você conseguir unir todas as matérias. É uma matéria que engloba tudo, entendeu? Então eu tive muita dificuldade, porque se você tem dificuldade em anatomia, dificuldade em citologia, aí você não consegue, sabe? Então, fundamentos eu tive muita dificuldade. Ó, deixa eu ver se eu fiz alguma anotação aqui. O que eu aprendi em fundamentos? Deixa eu ver. Ah, tá. Sobre sinal, diferença de sinal e sintoma, bactérias, micro-organismos e patógenos, microbiotas, sistema estagmático. Nossa, gente. Deixa eu mostrar meu caderno aqui pra vocês verem. O estado, Deus. Bom, enfim, era uma matéria que englobava tudo. Então, e uma coisa legal que a gente estudou no final do primeiro semestre foi sobre tabelas e gráficos. Então, na última prova eu consegui bem, que era, você tem que saber, basicamente a única matemática que a gente viu até agora foi regra de 3, que era, por exemplo, o paciente precisa, sei lá, de 3 ml, aí o negócio tem 5 ml, você tem que fazer uma regra de 3, é super de boa, construir tabela, construir gráfico, tipo assim, era uma coisa muito de boa. Então foi, no final foi de boa, mas no começo eu tive muita dificuldade. Tá bom. Qual a próxima matéria que eu tive? Anatomia. Gente, anatomia, basicamente o professor dá aula teórica e prática. A aula teórica ele vai explicando, isso aqui é tal, isso aqui é tal, isso aqui é tal. Aí depois na aula prática a gente ia lá no consultório, via as peças. É algo assim, mais decoreba, sabe? Você tem que decorar. O ruim é que você tem que decorar muito, muito, muito. Então você tem que. Quem tinha aquela memória fotográfica conseguia entender muito bem, sabe? Conseguia, assim, tirar a nota muito boa. Aí na prova a gente teve a prova teórica e a prova prática. Aí normalmente, nas provas práticas, era assim, fazer a fila lá, aí tinha os balcões, tinha a peça anatômica, aí você tinha que ir escrever no caderninho qual que era a peça. Aí no final, era assim, aí falava troca, aí você tem que trocar. Eu não sei explicar muito bem, só vivendo isso você vai entender. Mas normalmente eu me saía bem porque eu consigo decorar até que bem, sabe, essas peças. Deixa eu mostrar um negócio que eu fiz pra decorar, gente, é porque eu imprimi cada peça anatômica, aí eu fiz como se fosse um flashcard, tá vendo? Ai, Deus. Por exemplo, isso daqui é o redondo maior. Aí eu lembrava. Aí isso daqui, o que é isso? É o tríceps. Esse daqui é o oblíquo. Enfim. Aí tem essas mil coisinhas e eu ficava vendo o dia inteiro. Por exemplo, tá no ônibus, aí já fica lá passando. Isso daqui é isso, isso daqui é isso. Então me ajudou demais. Então, na prova teórica, eu me saí bem. Só que na prova prática, era tipo assim, qual que é o órgão acessório de tal parte? Qual que é o sarcômero de sei lá o quê? Qual que é a sutura de tal coisa? Qual que é a articulação de tal coisa? Qual que é a cartilagem de tal coisa? Quais são os órgãos, quais são os músculos que estão em tal lugar? Quais são os ossos que estão em tal lugar? Então, tipo assim, pra mim, a teórica foi meio difícil. Ó, deixa eu ver aqui que eu anotei em anatomia. A gente estudou articulações ou junturas, que era sobre as fibrosas, cartilaginosa, sinovial. Estudou ligamentos, aí depois a gente foi pra músculos, estudou os tipos de músculos. Osteologia, a gente estudou os ossos. Mano, ossos foi legal de estudar. Aí tá, estudou os ossos, estudou circulação, sistema de... Aí a gente foi pro sistema digestório, urinário, circulatório, sistema nervoso, foi pros sistemas. Enfim, aí em cada sistema você tinha que saber os órgãos, as articulações, os ossos, é muita coisa, mas tipo... É muita coisa, de verdade. A anatomia você tem que dar uma atenção maior, tipo... Eu sou uma pessoa que esqueço das coisas rápido, então sim, eu tenho que ficar todos os dias lá lembrando, revisando, andando com isso daqui, senão eu esqueço, entendeu?
Que mais? Mas por enquanto foi de boa. O que eu tô com medo é no segundo semestre que a gente vai ter a anatomia de cabeça e pescoço. Aí sim é difícil. Aí eu já vou começar a estudar agora. Tá, agora vamos para a próxima matéria, para citologia. Citologia, a gente tinha as aulas de citologia junto com histologia. Citologia basicamente estuda as células e histologia, eu não sei, meio que citologia e histologia estão andando juntos, sabe? Aí a gente estudava sobre as células, a gente também via as coisas lá no microscópio. Calma, deixa eu ver o que a gente estudava. Eu lembro que era difícil, só não lembro o que era. Ai, gente, lembrei. Ó, deixa eu reformular. Citologia estuda as células e histologia estuda os tecidos. Então, meio que andava junto, porque células formam tecidos. É isso, né? Enfim. Aí, ó, em citologia a gente estudou sobre membrana plasmática, citoplasma, núcleo, órgãos celulares, sobre, tipo assim, mitocôndria, ribossomos, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, lisossomo, blá, 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 ciclo celular, divisão celular, síntese de proteínas. Histologia a gente estudou sobre os tecidos, que era o epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso. Tipo, é algo assim, não é tão difícil, mas o que me atrapalhava muito era sobre o microscópio. Gente, de verdade, tipo, quando você olha aquela imagem lá no microscópio, parece, sei lá, eu não consigo diferenciar. Tipo, isso daqui é o fibroblasto, isso daqui é sei lá o quê, isso daqui é a matriz óssea. Gente, pra mim tudo é a mesma bosta, de verdade. Mas isso aí você tem que treinar. Mas aí tá, deu pra passar nessa matéria. Não foi assim uma matéria tão difícil quanto anatomia, quanto fundamentos e imuno, mas era difícil. O próximo era imunologia. Gente, imunologia, eu acabei de gravar um vídeo sobre a cascata de araquidônico. Mano, que matéria difícil. Pra vocês terem noção, eu peguei exame nessa matéria. Aí no final eu passei e tudo mais, não fiquei de DP, mas, gente, era muito, muito, muito difícil. Basicamente, você tinha que estudar sobre a cascata, que era como você aplicar o remédio. Que mais que a gente estudou? Imunossupressão, imunodeficiência. Foi uma matéria que eu tive muita dificuldade. Tipo assim, se você não entender, se você não tiver tudo assim na sua cabeça, você não consegue pegar, sabe? Era uma matéria que eu tive muita dificuldade e eu vou pegar essas férias pra correr atrás dela. Bom, aí continuando no mesmo vídeo, em imunologia eu tive muita dificuldade, verdade. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria, tipo assim, estudado ela todos os dias do primeiro semestre. Próxima matéria, parasitologia e microbiologia. O que a gente estudou em microbiologia? Era sobre a bactéria, deixa eu ver. Ó, a gente estudou sobre metabolismo microbiano, microbiota normal, biofilme. Era algo mais legal. Vias metabólicas para a formação do ácido em bactérias. Era coloração de Gram? Acho que era coloração de Gram, que a gente teve uma aula prática lá que para diferenciar a bactéria gram positiva e negativa, aí tinha que colocar. Era legal. Que mais? Crescimento bacteriano. Era super de boa, microbiologia e parasitologia, né? Parasitologia estuda as doenças. Aí tava meio que linkada. Então, basicamente, foi essas matérias que a gente teve, mais os estágios que eu tive a oportunidade de fazer na faculdade, que a gente fez alguns dias no Hospital São Paulo. Então, eu posso gravar um vídeo explicando um pouco mais sobre isso, mas foi uma oportunidade muito boa, que a gente pôde ver a área hospitalar, odontológica? Não. É porque na odontologia tem a área hospitalar, então a gente pôde ver essa parte na prática. Também, o que mais que a gente teve de estágio? Foi isso basicamente. Algumas saídas que a gente teve. E é isso, gente. De matérias foi isso.